Glória ao nome de Jesus. Eu queria te cumprimentar com a paz e o amor que excedem todo o entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo de hoje. Hoje é o vídeo da frase de reflexão. Amém? Bora pra cima. Antes da frase, eu quero apresentar aí uma novidade para você, principalmente para você que nunca leu a Bíblia toda, mas tem o desejo de ler. E você que sente que já tem muito tempo de crente, mas tem pouco conteúdo cristão na vida, ou seja, sente que não se desenvolveu no decorrer da sua caminhada, cristã, tá bom? Então eu faço esse vídeo aqui também para você. Eu tenho uma novidade para apresentar para você. Eu estou fechando um grupo, tá bom? Um grupo que queira ler a Bíblia toda, tá bom? Queira ler a Bíblia toda e também queira aumentar o seu desejo cristão. Seu desejo cristão não, seu conteúdo cristão é forte. Não se preocupa não. Em outros vídeos eu falei, né? Às vezes a gente se atrapalha um pouquinho nas palavras, mas vai, a gente chega lá, tá bom? Então para você que deseja ler a Bíblia toda, tá? E também quer aumentar o seu conteúdo cristão, comente aí nesse vídeo, fala: irmão Clebson, eu quero, tá bom? Que eu vou te incluir lá no grupo, e você vai ver que não é só você que tem essa dificuldade, mas muita gente. Eu não estou aqui para te julgar. Falaram assim: nossa, tem 5 anos de crente, 10 anos de crente, nunca leu a Bíblia toda. Não. Eu sei que para fazer isso nós temos que ter desejo, temos que ter força espiritual. Eu estou aqui para te ajudar nisso, tá bom? Vamos aplicar esse método aqui, ó, método de leitura estimulativo, tá bom? Que é dos livros menores aos maiores, que eu estou passando para eles lá de tarefa em tarefa, e vamos fazer aí uma junção, juntar leitura com o conteúdo aqui do canal, tá bom? Então você vai fazer essa junção aí de leitura e crescimento de nível em nível, tá bom? Eu quero ter o prazer aí de também ver um vídeo seu, como já fiz com a minha esposa que nunca leu um livro todo da Bíblia, hoje já está com 40 livros lidos. Tem uma moça também que ela acho que já fez ou vai fazer um vídeo, está para nos mandar aí. Ela nunca leu a Bíblia toda e, se eu não me engano, já leu 64. A Bíblia tem 66 livros, falta só 2 para ela terminar a Bíblia toda. Então isso já é um grande avanço, já é um grande progresso, e você também consegue, tá bom? Então é só você escrever aí: eu quero, irmão Clebson, e futuramente você também vai estar lendo a Bíblia toda, e eu farei um vídeo com você para que você estimule outras pessoas, ajude outras pessoas, mostre para outras pessoas que elas também conseguem porque você conseguiu, tá bom? Então essa é a novidade. É só você colocar aí no comentário: irmão Clebson, eu quero participar lá do grupo do discipulado, que eu irei te incluir lá, tá bom? Bora pra cima. Vou apresentar esse livro aqui hoje, ó. O Vinho Novo é Melhor. Esse livro aqui tem um vídeo do Luciano Subirá, se não me falha a memória. Ele disse que já leu esse livro aqui mais de 17 vezes, mais de 20 vezes. Ele falou que até chegou uma determinada conta que ele parou de contar, mas é mais de 20 vezes que ele leu. Então, só para você ver que o conteúdo é bom, bem indicado. A vendagem dele, mais de 113 exemplares vendidos, 113 mil exemplares vendidos. Esse é o resumo, ó. Esta é a história inspirativa de um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. A trajetória de Robert Thorne prova que milagres acontecem ainda hoje. O Vinho Novo é Melhor apresenta o relato emocionante de como um marinheiro sul-africano e alcoólatra descobriu o cristianismo e foi transformado em um verdadeiro homem de fé. A leitura deste best-seller desafiará você a desfrutar as alegrias e aventuras inesperadas de viver na dependência de Deus. Uma leitura que desvendará como a fé agiu na vida do autor e pode operar em benefício de todos quantos se renderem a Jesus na caminhada cristã. Receba o vinho novo que o Senhor dos Milagres reservou para você. Amém?
Então esse é o resumo deste livro aqui. Irmão Clebson, eu quero comprar R$70. Você dá esse livro, irmão Clebson? Com todo prazer, meu irmão, minha irmã, com todo prazer. Arrume só mais 12 inscritos para o nosso canal e esse livro é seu de graça, tá bom? Pegue qualquer link aí do canal, mande para mais 12 pessoas, peça para elas printarem a tela e mandar para você, e você vai mandar no meu WhatsApp. Irmão Clebson, por que tudo isso? Porque é só assim que eu consigo fazer o filtro de quem foi o primeiro ganhador. E para você que deseja nos convidar aí para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Bora pra cima, tacar fogo na serra dos Filistas. A frase de hoje é essa, como os grandes pregadores dizem, sem mais delongas, bora lá. Precisamos ter tempo para fazer a obra de Deus e ter tempo para o Deus da obra. Amém? Vou repetir. Precisamos ter tempo para fazer a obra de Deus e ter tempo para o Deus da obra. É nítido, muito nítido, nesse século 21, que as pessoas se perderam em grau de importância no quesito se relacionar com Deus e se relacionar com a obra de Deus. Pode parecer que é a mesma coisa, mas te garanto, não é. A maioria das pessoas hoje tem uma mentalidade de adoração a Deus muito errada, que a Bíblia não diz da forma que elas pensam. Um exemplo. A maioria das pessoas pensam que adorar a Deus é somente participar de cultos. A maioria das pessoas pensam que adorar a Deus é louvar na igreja, pregar na igreja, cantar na igreja, tocar na igreja, varrer um chão dentro da igreja, que é obra de Deus também, limpar um banheiro dentro da igreja, que é obra de Deus também, cuidar da igreja em si, que é obra de Deus. Só que fazer isso se torna errado quando eu penso que essas coisas que eu acabei de citar, é a essência da adoração em si, quando na verdade é um complemento. A maioria das pessoas da nossa geração acabaram se perdendo nesses dois pontos, que os dois são importantes, só que em grau de importância, se relacionar com Deus da obra está muito acima de se relacionar com a obra de Deus. Vou repetir, tá bom? Para que fique bem gravado. Em grau de importância, se relacionar com o Deus da obra está muito acima do que se relacionar com a obra de Deus. O que as pessoas da nossa geração fizeram? Trocaram esse grau de importância. Colocaram a obra de Deus em primeiro lugar e se esqueceram de fazer a manutenção espiritual da sua própria vida. Espiritual. E é nítido o que a gente vê hoje em dia. Porque a gente vê hoje em dia grande parte das pessoas fazendo a obra de Deus, só que às vezes sem fé, sem força espiritual, pregações, louvores, sem vida, às vezes sem conhecimento, sem graça, sem unção. O que isso está refletindo? Está refletindo que a pessoa está tratando a obra de Deus como grau de importância acima do Deus da obra. Pode observar, todo crente que ele trata em primeiro lugar, o Deus da obra e depois a obra de Deus é um crente bem desenvolvido. Pode ver. Agora o crente que ele trata a obra de Deus acima do Deus da obra, acaba pensando que essas coisas que eu citei, culto, louvor na igreja, oração na igreja, tudo na igreja, obra de Deus só na igreja, e acha que isso é adoração em si, pode ver, ele é um crente que até está lá todo culto, até está lá toda a consagração, mas é um crente que você olha e parece que você não vê desenvolvimento, não vê crescimento. Agora vamos para a Bíblia, para mim comprovar que isso que eu estou falando para você é uma verdade.
Tem um texto na Bíblia, João capítulo 4, que é o único texto da Bíblia Sagrada que Jesus vai explicar o que é adoração de forma teórica, tá bom? Eu vou aqui apenas dar uma pincelada para você entender. Lembrando que o que Jesus e a mulher samaritana estão tratando no texto é justamente lugar geográfico como forma de adoração. Como assim, irmão Cleberson? A mulher samaritana diz assim: nós, os samaritanos, dizemos que para adorar a Deus tem que se adorar no monte, lugar. Mas vocês, os judeus, dizem que para adorar a Deus tem que ser adorado no templo, lugar. Parece até um pensamento que permeia a nossa sociedade cristã hoje, não é? A nossa sociedade de crentes hoje. Para adorar a Deus é só na igreja. Para adorar a Deus é só em um local geográfico. Observa o que Jesus responde em João, capítulo de número 4, falando o que é uma verdadeira adoração. Mulher, nem no monte, nem no templo, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E para que você não fique muito voando no assunto, eu vou apenas dar uma pincelada sobre o que é verdadeira adoração diante da Bíblia. Jesus, quando está conversando com a mulher samaritana, ele diz: mulher, eu tenho uma água, correto? Eu tenho uma água, e que quem beber dela se tornará dentro de si uma fonte. Está no texto. Eu tenho uma água em que quem beber dela se tornará uma fonte dentro dessa pessoa. Água ali é justamente as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus. Ele está dizendo para a mulher samaritana: eu tenho ensinos, eu tenho palavras que quem ouvir, quem beber dessas palavras, se tornará dentro dessa pessoa uma fonte. E o que é essa fonte? É só você observar que as palavras de Jesus, ele falava muito do céu, ele falava muito do comportamento de um cidadão do céu, falava muito sobre parábolas do céu, parábolas do Pai Celestial. Então Jesus sempre falou muito do céu. Quando a pessoa bebe dessa água, a água que Jesus está ensinando, a água que Jesus está falando, cria-se nela uma fonte. Que fonte é essa? Desejo de conhecer esse céu que Jesus está falando, desejo de conhecer esse Pai que Jesus está falando. E é tão interessante que o texto vai dizer que a fonte não jorra para o terreno horizontal, mas a fonte jorra para o eterno. Ele que diz: mulher, essa fonte jorrará para a eternidade, para o eterno. Então, lembrando, água, palavra de Jesus, ensinamentos de Jesus, fonte, desejo implantado pela palavra de conhecer o céu pregado por Jesus, desejo implantado pela palavra de conhecer o Pai Celestial pregado por Jesus. Aí vem Jesus agora e diz para a mulher samaritana: mulher, o verdadeiro adorador, ele não se encontra apenas nos locais de adoração. Todo verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Independente de lugar, mulher, ele louva. Independente de lugar, mulher, ele lê a Bíblia. Independente de lugar, mulher, ele ora. Independente de lugar, mulher, ele jejua. E aí Jesus vai dizer assim para a mulher: o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito, desejo dentro, e em verdade. Manifestam esse desejo, colocam para fora esse desejo, porque para a gente saber que uma coisa é verdadeira ou falsa, basta colocar ela para fora. Então, se é verdadeiro adorador e não é falso, o verdadeiro precisa manifestar características de verdadeiro. Então Jesus vai dizer que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, desejo dentro, e em verdade manifestam esse desejo. E agora vamos voltar para a frase: precisamos ter tempo para fazer a obra de Deus e ter tempo para o Deus da obra. É muito importante nós realizarmos cultos congregacionais, cultuar junto, louvar junto, pregar junto, ensinar junto, tocar junto, cuidar da igreja, ir para o culto junto. Isso é muito importante. Só que em grau de importância, biblicamente falando, é
independente de culto, você cultua. Independente da igreja, você ainda ora. Independente da igreja, você ainda jejua. Independente da igreja, você ainda lê a Bíblia. E aqui está uma verdade que você há de conver comigo. Grande parte dos crentes que vão para os cultos na igreja não cultuam em seus lares. Grande parte da igreja, das pessoas que cultuam em uma igreja não oram nos seus lares. Grande parte das pessoas que vão para uma igreja e às vezes jejuam, leem a Bíblia lá na palavra oficial e na hora da pregação apenas, não leem a sua Bíblia em casa. Então aqui falando sobre a frase de reflexão de hoje, é muito importante você ter tempo para a obra de Deus. Só que em grau de importância é você ter tempo para o Deus da obra. Independente de culto, tu cultua. Independente de culto, você ora. Independente de culto, você louva. Independente de culto, você lê a Bíblia. Independente de culto, você jejua. É sobre isso que nós estamos falando. Pega, irmão, pega essa reflexão de hoje. Observe muito bem. Crentes que se relacionam com Deus e ao mesmo tempo em grau de importância também se relacionam com a obra de Deus. Você vai ver que o crente que faz essas duas coisas, que se relaciona com Deus em seu lar e se relaciona com a igreja, vai para cultos, cultua, enfim, junta essas duas coisas que eu falei aqui, são crentes muito mais desenvolvidos. Agora pega um crente que apenas trata a adoração, obra de Deus, como cultuar, como só fazer as coisas dentro da igreja. Você vai observar que esse crente não é bem desenvolvido, espiritualmente falando. Então essa frase de reflexão que eu falo hoje para você é para te tirar até da escada rolante. Um vídeo que eu já fiz há muito tempo no nível 1. É a frase do nível 1. Saia da escada rolante. Hoje essa frase vem de novo para falar para você. Saia dessa escada rolante. Obra de Deus é importante, só que trate também Deus como uma necessidade do seu dia. Assim como você come, dorme, toma banho, bebe, Deus tem que ser uma necessidade do seu dia. Acima de pessoas junto, é você ter um culto sozinho, seu relacionamento pessoal com Deus. E se você juntar relacionamento pessoal com relacionamento congregacional, você vai se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus, na presença desse Deus que nós pregamos hoje. Amém? Então guarde essa frase de reflexão. Precisamos ter tempo para fazer a obra de Deus, isso é importante, e ter tempo para o Deus da obra, tá bom? Independente de culto, você cultua. Independente de culto, campanha, congresso, você lê a Bíblia. Independente de culto, você ora, tá bom? Independente de culto, você jejua. Você tem propósitos pessoais com Deus. E é isso que te eleva espiritualmente. E quando você vai cultuar na igreja, isso é ótimo, lindo, mas é apenas um complemento. Biblicamente falando, você tem que conhecer a Deus de forma pessoal e não apenas congregacional. Amém? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. E Deus abençoe.